Olá pessoal, eu sou Poliana Martins, sou professora de Direito do Trabalho e nesse vídeo eu vou continuar um tema com vocês que eu já tinha começado em vídeos anteriores, que é a extinção de contrato de trabalho. Hoje vamos conversar sobre duas modalidades de extinção do contrato de trabalho, especificamente o pedido de demissão e o acordo entre as partes. Vamos lá, vou passar aqui com vocês, a gente vai começar agora com o pedido de demissão, que é uma das formas de extinção do contrato de trabalho, e nessa daqui ela vai depender do interesse do empregado. O pedido de demissão, por óbvio, né, que isso acontece com frequência na prática trabalhista, acontece por interesse do empregado. É o empregado que não quer mais dar continuidade ao vínculo de emprego, àquela relação de emprego, e solicita e requer ao empregador o término do seu contrato de trabalho. Não há mais interesse na continuidade do contrato por parte do empregado. E assim como acontece nos casos de dispensa por parte do empregador, especificamente de dispensa sem justa causa, deverá acontecer uma comunicação do empregado com antecedência, uma comunicação prévia desse interesse na rescisão do contrato, na extinção do contrato de trabalho. O empregado, então, ele precisa dar o aviso prévio, conceder o aviso prévio ao empregador, informando que não quer mais continuar com aquele contrato de trabalho, que quer sair da empresa, por qualquer motivo que seja, aliás, ele nem precisa justificar um motivo, apenas manifestar o interesse no desligamento dos quadros ali da empresa, ou desligamento, o encerramento do contrato de trabalho com o seu empregador direto. O artigo 487 da CLT, ele menciona dessa necessidade apenas de comunicação prévia. Agora tem um detalhe. Eu mencionei em vídeos passados, em aulas passadas, sobre o aviso prévio proporcional no caso de dispensa sem justa causa. Naquele caso em que o interesse da extinção do contrato de trabalho vem por parte do empregador. A legislação ela determina um aviso prévio de 30 dias e a cada ano trabalhado haverá a soma, vai ser somado mais 3 dias de aviso prévio no caso de dispensa sem justa causa. Como eu disse, aviso prévio proporcional. Aqui, no caso de pedido de demissão, não há que se falar em proporcionalidade do aviso prévio. Não há que se falar em aviso prévio de 30 dias, mais 3 dias para cada ano trabalhado. Quando é o empregado que pede demissão da empresa, o aviso prévio será somente de 30 dias. Isso é importante porque existem duas formas de concessão desse aviso prévio por parte do empregado. Talvez concessão não seja nem a palavra ideal nesse momento. Existem duas formas de ocorrer esse aviso prévio no contrato de trabalho. Ou o empregado efetivamente presta serviços, trabalha durante o aviso prévio, faz a comunicação com 30 dias de antecedência e continua a prestação de serviço até o encerramento efetivo do aviso prévio, ou então, em caso de impossibilidade de cumprimento do aviso, né, de aviso trabalhado, ou não interesse, ou porque o empregado não deseja continuar a prestação de serviço, esse tempo do aviso prévio, esses 30 dias de aviso prévio, que o empregado vai conceder, vai notificar, né, com essa antecedência o empregador, esses 30 dias poderão ser descontados do empregado, das verbas rescisórias que o empregador terá que pagar para o empregado, também no caso do pedido de demissão. Então, e tem mais um detalhe, até coloquei aqui para vocês. Salvo nos casos em que o empregador concordar em liberar o empregado do aviso prévio, do cumprimento do aviso prévio. Então, também existe essa possibilidade. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. 3 possibilidades. Ou o empregado presta efetivamente os serviços durante o período de aviso prévio, que é o aviso prévio trabalhado, ou se ele não puder, ou se ele não quiser cumprir o aviso prévio, o valor do aviso prévio será descontado das verbas rescisórias
que o empregador terá que pagar ao empregado. E, por último, existe a possibilidade, nesse caso de desconto, ou de que deveria ser trabalhado, do próprio empregador liberar o empregado do cumprimento do aviso prévio e falar, não, beleza, né, você que pediu demissão, mas não precisa continuar a prestação de serviço aqui na empresa, também não vou descontar o valor do aviso prévio das verbas rescisórias, também é possível e até relativamente acontece com certa frequência na prática, essa liberação do cumprimento do aviso prévio por parte do empregado no caso de pedido de demissão. Coloquei aí apenas para ressaltar que o artigo 487, parágrafo 2º da CLT, ele menciona essa possibilidade de desconto nas verbas rescisórias do valor do aviso prévio, só lembrando mais uma vez que no caso de pedido de demissão, o aviso prévio sempre será de 30 dias, não haverá a proporcionalidade, como acontece nos casos de dispensa sem justa causa. E aí, coloquei uma tabelinha bem simples para a gente recordar quais são as verbas rescisórias que deverão ser quitadas, deverão ser pagas ao empregado no caso de pedido de demissão. Bem simples. As férias, de uma forma geral, inclusive férias proporcionais mais um terço. Então, férias proporcionais mais um terço, férias simples, né, que são aquelas que o trabalhador adquiriu, mas a empresa ainda estava no período concessivo para conceder as férias para o empregado, não houve tempo oportuno, porque houve o pedido de demissão antes disso, também deverá ser paga, ou então o caso de férias vencidas. Casos de férias vencidas são aquelas que já passou o período aquisitivo, já passou o período concessivo, a empresa não concedeu as férias tempestivamente para o empregado e deverá quitar essas férias em dobro. Inclusive, nesse caso de pedido de demissão, deverá quitar férias em dobro na rescisão junto às verbas rescisórias. Além das férias, 13º proporcional, se houver, saldo de salário, se houver, saldo de salário referente aos dias efetivamente trabalhados durante o mês e que ainda não foram pagos ao trabalhador, né, o salário dele ainda não foi pago. Aqueles dias que houve prestação de serviço também deverá ocorrer a quitação junto às verbas rescisórias. Agora, o mais importante, né, que precisa ser guardado, aquilo que não cabe no caso de pedido de demissão. Diferente da dispensa sem justa causa, quando há o interesse do empregado na extinção do contrato de trabalho, não caberá ao empregador o pagamento de multa de 40% sobre o fundo de garantia, tampouco o trabalhador irá liberar o fundo de garantia junto à Caixa Econômica. Obviamente, ele terá direito aos depósitos do fundo de garantia que foram feitos ao longo do contrato de trabalho, mas ele não vai poder resgatar esses valores que estão depositados lá no banco, assim como de fato, não vai receber a multa de 40%, porque essa indenização, esse valor da multa de 40%, só será devido no caso de interesse de extinção do contrato de trabalho por parte do empregador, dispensa sem justa causa, ou outra modalidade, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que nós veremos aqui também. Além disso, o trabalhador ele não fará jus, não terá direito à habilitação no programa de seguro-desemprego. Também por uma questão óbvia. Se há um interesse do próprio empregado de extinguir aquele contrato de trabalho, ele vai perder o posto de trabalho, por quê? Por qual motivo faria jus a receber o seguro-desemprego, né? De ficar desempregado, e esse seguro ele seria essencial para aquelas pessoas que de fato perderam o emprego, não conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho, e o trabalhador tinha um emprego e por motivo pessoal, porque ele tinha interesse, acabou extinguindo o contrato de trabalho. Bom, além dessas questões específicas de pedido de demissão, agora eu vou mencionar com vocês a rescisão indireta do contrato de trabalho. Rescisão indireta é uma forma também de extinção de contrato de trabalho, mas aqui a gente usa de forma correta a palavra rescisão. Quando é por interesse de alguma parte a extinção do contrato, o correto tecnicamente é a gente falar resilição. Não houve alguma falta grave, um descumprimento do contrato
para gerar a extinção deste contrato. Por isso usamos resilição. No caso de rescisão de contrato de trabalho, é porque houve um descumprimento do contrato por alguma das partes e, por essa falta, por este descumprimento, a parte, né, vítima prejudicada poderá pleitear a extinção daquele contrato, que é o caso da rescisão indireta do contrato de trabalho. Vai haver a extinção do contrato, a cessação do contrato, em razão de alguma falta cometida por parte do empregador, por algum descumprimento de contrato de trabalho, algum descumprimento na relação trabalhista, no vínculo com o empregado. E, em razão disso, aquele trabalhador que foi prejudicado poderá pleitear, poderá requerer a extinção do seu contrato de trabalho. É importante mencionar que, no caso específico da rescisão indireta do contrato de trabalho, vai acontecer, né, os fatos na prática. Eu vou mencionar aqui com vocês as hipóteses que a legislação prevê, que dá direito ao empregado de pleito da rescisão indireta, mas a configuração, a efetivação dessa rescisão indireta, ela necessariamente deverá acontecer judicialmente. O empregado deverá ajuizar uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, requerendo, expondo os motivos, expondo a falta grave cometida pelo empregador e requerendo a caracterização da rescisão indireta do contrato de trabalho, para, quando caracterizada, ter direito ao recebimento das verbas rescisórias devidas. Da forma que eu coloquei no slide para vocês, ocorrendo alguma das hipóteses previstas no artigo 483, que vai ser o próximo que eu vou mencionar aqui, deverá o empregado ajuizar a reclamação trabalhista requerendo o pagamento das verbas rescisórias, que serão as mesmas verbas da dispensa sem justa causa. É como se, ao final, o empregador que estivesse extinguindo aquele contrato de trabalho devendo pagar as verbas rescisórias, que ele que deu motivo para o encerramento do contrato. Ocorreu alguma falta grave o suficiente que levou à perda da confiança do trabalhador, ou algum motivo específico, sério, que levou à extinção do contrato de trabalho, ao pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Coloquei aí para vocês no 483, parágrafo 1º, depois eu vou até mencionar um pouco melhor sobre isso, que quando acontece essa hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho, como há necessidade do ajuizamento de uma reclamação trabalhista, né, o empregado tem que entrar na justiça, propor uma ação judicial para requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho e conseguir configurar essa rescisão indireta e o recebimento das verbas rescisórias, ele pode, no momento do ajuizamento da ação, optar por continuar a prestação de serviços ou não, simplesmente extingue a prestação de serviço. E tem alguns casos aqui, algumas das hipóteses do 483, que, de fato, faz sentido o trabalhador não continuar a prestação de serviço. Por exemplo, o que diz o 483? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, que é a quitação das verbas rescisórias, como se fosse uma dispensa sem justa causa, nos seguintes casos. Por exemplo, letra A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou defesos por leis, ou contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato de trabalho. Defesos por leis proibidos, por exemplo, né? Se um empregado trabalha em uma determinada empresa, que a empresa exige prestação de serviços sem os equipamentos de proteção individual da forma correta, né? E o empregador tem ali a sua saúde exposta, a sua vida exposta, em razão do não fornecimento de equipamentos de proteção individual da forma correta. Se o empregado estiver exposto a isso, poderá ajuizar reclamação trabalhista, pleiteando, requerendo a configuração, a caracterização da rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento das verbas rescisórias, e poderá não continuar a prestação de serviços. Por quê? Porque ele tem ali um prejuízo grande à sua saúde. Ele pode ter um problema de saúde ou até um risco de vida em razão da continuidade da prestação de serviço do contrato de trabalho de uma forma totalmente inadequada, totalmente inapropriada. Não faz sentido a continuidade do contrato de trabalho. Pode, por óbvio, o empregado optar
por não haver essa continuidade da prestação de serviço até o final da ação judicial. Por outro lado, se o empregado tiver interesse na manutenção, vai continuar correndo a ação na justiça e a prestação de serviço normalmente sendo realizada, devendo receber, por óbvio, né, todas as verbas trabalhistas, as obrigações trabalhistas, salário, os pagamentos devidos, né, de férias, 13º, fundo de garantias, recolhimentos todos devidos mensalmente ao empregado. Outras hipóteses aí, eu quero mencionar algumas em específico com vocês. Se for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, e aqui é um típico caso que a gente consegue visualizar de assédio moral, por exemplo. Os casos de assédio moral dão ensejo à rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Se o empregado ele for tratado de forma totalmente inadequada, com um rigor excessivo, se houver algum tipo de discriminação lá dentro da empresa, isso tudo pode dar ensejo ao pedido de rescisão indireta. Outras hipóteses: correr perigo manifesto ou mal considerável, não cumprir as obrigações do contrato. Essa daqui, aliás, a letra D, é a que mais acontece na prática trabalhista. Quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato. Por exemplo, empregador que deixa por muito tempo, né, de quitar verbas trabalhistas como fundo de garantia, não recolhe devidamente o INSS do trabalhador, não fornece os benefícios necessários e previstos na legislação. Empregado, por exemplo, que não recebe vale-transporte, não consegue chegar na empresa de outra forma, a não ser de ônibus urbano, e aí depende do vale-transporte, precisa do vale-transporte, a empresa deveria fornecer e não fornece. São hipóteses de descumprimento do contrato de trabalho por parte do empregador que poderiam sim levar à rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento das verbas rescisórias devidas ao empregado. Outros casos: praticar o empregador ato lesivo da honra ou boa fama contra o empregado, ofensa física do empregador para com o empregado, ou se o empregador reduzir o trabalho do empregado quando este trabalho ele for por tarefa ou por peça, e com isso haverá uma redução substancial, sensível, financeira para o empregado, né? Ele vai ter uma perda financeira com isso. Também é uma hipótese que poderia levar à rescisão indireta do contrato de trabalho. Como eu mencionei anteriormente com vocês, até estou indo lá para o tópico 3, nas hipóteses D e G, vou retornar para a gente voltar. A hipótese D, quando fala do descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, ou então a hipótese G, né, a última hipótese, quando houver a redução do trabalho por peça ou tarefa e, por consequência, redução de salário, de importâncias, né, valores a serem recebidos pelo empregado. Nesses casos, o empregado vai poder optar pela permanência ou não do serviço até o final da ação. Como eu mencionei, vai haver necessidade de propositura de reclamação trabalhista, e aí, nesse caso, não costuma ser uma coisa tão rápida, né? Em alguns lugares, em algumas comarcas, é mais célere do que em outras, mas nem sempre há uma celeridade suficiente para o empregado, e aí ele pode optar pela continuidade da prestação de serviço, ou não. Se ele não quiser, ele encerra a prestação de serviços e aguarda a decisão do processo, e espera o processo transitar em julgado, sem continuar trabalhando lá no local, que levou, né, a esse pleito, ao pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Além disso, o empregado pode suspender a prestação de serviços ou rescindir o contrato quando tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Se houver um pedido, então, por parte do empregador nesse sentido, ele pode considerar rescindido, né? E aí também haverá necessidade de propositura de ação judicial. Também a legislação menciona que, no caso de morte do empregador, quando for empresa individual, né, quando ele for um empregador direto do empregado, não for uma sociedade, ficará facultado ao empregado também rescindir o contrato de trabalho, né? Ele não é obrigado a ficar vinculado a uma outra pessoa. Agora,
uma hipótese de extinção do contrato de trabalho relativamente nova, já não é nem mais tão nova, né? A gente nem pode falar que a reforma trabalhista aconteceu outro dia, porque já tem bastante tempo que a reforma trabalhista ela foi implementada, ela foi instituída. Foi em 2017. E lá, com a reforma trabalhista em 2017, veio essa nova, entre aspas, possibilidade de extinção do contrato de trabalho. Aqui, essa hipótese de acordo entre as partes é quando há o interesse na extinção daquele contrato, tanto por parte do empregador quanto por parte do empregado. Ambos manifestaram interesse e desejo no encerramento daquele vínculo empregatício. E, obviamente, isso tudo precisa ser formalizado, precisa haver uma formalização do interesse do trabalhador e do interesse da empresa no término daquela relação, no término daquele vínculo empregatício. Então, foi inserido na CLT o artigo 484-A, que menciona que o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas, e aqui é um ponto importante, que essa foi a grande mudança, né, que foi implementada e instituída pela reforma trabalhista. Com o acordo, quase todas as verbas rescisórias previstas na dispensa sem justa causa serão quitadas normalmente pelo empregador com o empregado. Contudo, existem duas verbas rescisórias também previstas na dispensa sem justa causa que a gente vê uma diferença, que vai haver uma diferenciação, que são os casos específicos do aviso prévio, quando se tratar de aviso prévio indenizado, e o caso da multa do fundo de garantia. O aviso prévio, se ele for indenizado, havendo acordo entre as partes, interesse na extinção do contrato de trabalho, tanto por empregado quanto por empregador, o aviso prévio indenizado será quitado pela metade. Não haverá o pagamento integral do aviso prévio, mas apenas de 50% do aviso prévio indenizado. Além disso, multa de fundo de garantia, né, que há previsão de pagamento de 40% de FGTS no caso de dispensa sem justa causa. Havendo acordo, não terá o pagamento de 40%. Também não ficará sem a multa, como o caso do pedido de demissão. Nesta hipótese, a multa também será pela metade. Então, se a empresa, o empregador paga 40% de multa de FGTS, havendo acordo, ele pagará 20% de multa sobre o fundo de garantia. Ah, mas e as demais verbas rescisórias? As demais verbas rescisórias, como na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, deverão ser pagas de forma integral. Serão pagas integralmente. Então, férias proporcionais mais 1/3, devido ao empregado. 13º salário proporcional, devido ao empregado. Férias simples, férias vencidas mais 1/3, devido ao empregado. Saldo de salário, mesma coisa. Aviso prévio trabalhado também deverá ser pago de forma integral. Se há prestação de serviços por parte do empregado no aviso prévio, também deverá haver o pagamento, a quitação por aqueles dias de trabalho. Apenas no caso do aviso prévio indenizado é que esse será pago pela metade. Além disso, no que tange ao saque do fundo de garantia e a habilitação no seguro-desemprego, também haverá diferença para a hipótese de acordo entre as partes. O saque do fundo de garantia vai acontecer pelo empregado, mas não de forma integral. Ele poderá levantar até 80% do valor de fundo de garantia que estará depositado lá no banco, lá na Caixa Econômica Federal, e não poderá se habilitar para percepção de seguro-desemprego, tá? Então, também nesses casos aqui, não vai ficar nem como no pedido de demissão, nem nas hipóteses, nem no caso de dispensa sem justa causa, vai ficar ali no meio termo. Não recebe integralmente o fundo de garantia, vai ser só até 80%, e também não fará jus ao programa de seguro-desemprego, já que houve interesse por parte do empregado
na extinção daquele contrato de trabalho. Outros pontos aqui que eu mencionei aqui para vocês, 3 artigos que foram inseridos também com a reforma trabalhista e que vale a pena a gente lembrar, a gente comentar aqui. Primeiro, o artigo 477-A da CLT, que fala sobre as formas de dispensa. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção ou acordo coletivo para sua efetivação. Antes da reforma trabalhista, as dispensas coletivas, né, dispensa em massa, quando acontecia por alguma empresa, havia a necessidade de negociação com o sindicato profissional sobre aquela dispensa, uma tentativa de manutenção dos postos de trabalho, ou então um rearranjo de alguma forma, se há possibilidade de manutenção do emprego e de repente faz uma negociação com o sindicato para haver a redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário por um determinado período, até que a empresa passe, de repente, por uma fase difícil, por aquela fase difícil, mas mantenha os postos de trabalho dos empregados, dos trabalhadores, havia a necessidade dessa negociação com o sindicato profissional, com o sindicato dos trabalhadores. Contudo, a reforma trabalhista inseriu esse artigo 477 e equiparou para todos os fins dispensas plurimas e coletivas às dispensas individuais, inclusive deixando de forma clara e expressa que não há necessidade de negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional. Ainda, o artigo 477B fala sobre o PDV ou PDI, plano de demissão voluntária ou incentivada, que também acontece na prática, já acontecia na prática. Esse plano para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estabelecida em lei. Preste atenção, neste caso daqui do dispositivo legal, ele menciona o PDV ou PDI se houver previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo. Caso a empresa institua um plano de demissão voluntária com previsão, com negociação coletiva, com previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, houve a participação do sindicato profissional, do sindicato dos trabalhadores para a realização daquele PDV ou PDI, o que pressupõe uma assistência aos empregados que aderirem a esse tipo de plano. Para esses casos específicos, o que está disposto na legislação é que o trabalhador que vai aderir ao PDV ou ao PDI, havendo negociação coletiva prévia, neste caso, dará quitação do contrato de trabalho, enseja quitação plena dos direitos decorrentes da relação empregatícia, ou seja, não poderá reclamar algum direito que porventura ele tenha posteriormente, ou ainda que ele reclame posteriormente na justiça, poderá a empresa apresentar que ele aderiu a um PDV ou a um PDI com negociação coletiva prévia, com previsão em convenção e acordo coletivo, pedindo que seja caracterizada a quitação geral do contrato de trabalho, a quitação plena do contrato de trabalho. Por último, o artigo 507B, que também foi inserido pela reforma trabalhista, trouxe também uma novidade que menciona: é facultado aos empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de trabalho, firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Empresa e empregado de comum acordo podem comparecer ao sindicato profissional que prestará assistência ao empregado e podem ali firmar dar quitação das obrigações trabalhistas, obviamente mediante a apresentação das comprovações devidas e, como eu mencionei, assistido pelo sindicato. Então, anualmente, se uma determinada empresa, apresenta, olha, todos os salários foram quitados,
fundo de garantia foi quitado, as horas extras que porventura existiram foram quitadas, mostra toda a documentação para o sindicato faz a conferência daquilo tudo, confirma com o trabalhador reconhece que de fato houve pagamento de todas aquelas verbas, as três partes, empregado, empregador e sindicato profissional, podem firmar esse termo de quitação anual, como eu mencionei, dando quitação aquele ano das obrigações trabalhistas ao empregado. E aí isso quer dizer o quê? Que o empregado, posteriormente, não cabe uma possível reclamação trabalhista, não, ajuizamento de uma possível reclamação trabalhista na justiça para reclamar qualquer coisa. Por quê? Porque já houve a conferência, ele estava assistido pelo sindicato à apresentação dos documentos hábeis naquele momento e ele mesmo assinou o termo de quitação, em tese não cabendo mais nada, não havendo mais nada a reclamar. Esse era o último artigo, né, nesse ponto que eu queria mencionar para vocês. Ainda falta um tópico para tratar de extinção do contrato de trabalho, que é o caso de dispensa por justa causa, dispensa com justa causa. Como é algo muito grande a se tratar, a gente se vê então no próximo vídeo. Fica aqui com a gente, segue o fluxo.